Sétimo ano! Vamos lá, pro Arraial da Matemática! Hoje não vai ter aula, é mentira! Vai ser moleza, é verdade! Todo mundo vai tirar 10, é mentira! Vamos falar de razão, é verdade! Descansa, calma. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui agora. Vamos para a nossa razão no Arraial da Matemática, certo? Bom, o que é razão? Razão, tá? É sempre que nós vamos comparar duas grandezas aí, certo? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a gente vai descobrir a razão entre as duas grandezas. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, no mundo tem, para cada homem tem 7 mulheres. Isso é o que? Uma razão, certo? Ou então, naquela sala de aula, para cada menino tem 2 meninas. Isso é uma razão, certo? Então, a razão é sempre que a gente vai utilizar duas grandezas e vai entender qual a relação que existem entre elas, tá? Então, é muito utilizada, e aí que no nosso primeiro exemplo, que eu tirei até do livro para trazer para vocês, para fazer medidas de tamanho, tá? Então, um exemplo. De uma cidade para outra, existem quilômetros de diferença. Se você for olhar no seu Google Maps, no seu mapinha, a diferença é 2 centímetros. Então, qual é a relação? Esses 2 centímetros no mapa significam quanto na vida real, na realidade, no tamanho real? Isso é uma razão. A gente precisa entender essa razão entre a figura desenhada no mapa e o tamanho real dessa distância entre as duas cidades. O exemplo que está no livro, que eu trouxe para vocês, mostra bem claro isso, tá? O livro diz, e aqui eu coloquei essa primeira fórmula que é da razão de escala, tá? Que é sempre que a gente for utilizar essas escalas de tamanho entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, tá? A gente vai utilizar essa formulazinha aqui, que é o comprimento do desenho sobre o comprimento real da distância. Então aqui a gente tem, a distância entre Rio e São Paulo é de 430 quilômetros, ok? Em um mapa, essa distância são apenas 2 centímetros, tá? Então no tamanho real, tem 430 quilômetros entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então tem 430 quilômetros ali. Mas imagina, você está no carro, aí você abre um mapa e esse mapa tem a distância real. Fica um negócio inimaginável, não dá nem para a gente visualizar esse desenho. Então, o que os mapas fazem? Pegam a distância real e colocam ela em pedaços menores, para que a gente consiga visualizar, certo? E aí, esses 430 quilômetros são representados por apenas 2 centímetros no mapa. Se você abrir o mapa, do Rio para São Paulo tem só 2 centímetros. E aí a questão quer saber para a gente qual foi a escala utilizada nesse mapa, tá? Bom, comprimento do desenho são 2 centímetros. Comprimento real, no tamanho real, são 430 quilômetros. Aí aqui vem um detalhe, tá, gente? Sempre que for essas questões de escala, que a gente tem que ver distanciamento, tá? 90% das vezes, ou quase 100% das vezes, a gente vai ter aí que transformar. E aí é assunto que você aprendeu lá no 6º ano, que é a transformação de metro em quilômetro, de quilômetro em centímetro, certo? Essa transformação é fundamental, tá? Então, se tiver alguma dúvida nessa transformação, volta, dá uma pesquisada, relembra nos seus estudos, tá? Para que você consiga transformar. E se você não transformar, vai dar errado. As duas grandezas, ó, tem que estar na mesma proporçãozinha, tá? Eu não posso trabalhar com uma com centímetros e outra com quilômetros. Eu tenho que trabalhar com centímetros e centímetros. Se for aqui em cima fosse 2 metros, embaixo eu teria que transformar de quilômetros para metros, tá? Então, os dois lados, o comprimento do desenho e o comprimento real, tem que estar na mesma forma de tamanho. Se um é centímetro, o outro tem que ser centímetro. Se um é metro, o outro tem que ser metro. Então, nessa questão aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar. De 430 quilômetros, eu transformei para centímetros, deu 43 milhões de centímetros.
Então, significa que no desenho nós temos 2 centímetros. No comprimento real, nós temos 430 quilômetros, que são 43 milhões de centímetros. Aí vem, olha como é que é a nossa fórmula. Comprimento do desenho em cima, 2. Embaixo, comprimento real, então em cima 2 centímetros, embaixo 43 milhões de centímetros. Peguei a transformação, coloquei aqui embaixo, certo? Bem, então eu tenho 2 sobre 43 milhões. Aí você fala assim, então fechou, a escala é essa, tá? É só isso? Não. Sempre que nós falarmos de razão, a gente vai ter que chegar na menor fração possível, tá? A gente vai ter que reduzir essa fração, simplificar essa fração. Lembra que nós conversamos? Que a simplificação você divide em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Vocês viram aí? Então aqui nesse caso, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2. Por quê? Em cima é par, embaixo também é par, e aí eu vou simplificar essa minha fração. 2 dividido por 2 deu 1. 43 milhões dividido por 2 deu 21 milhões e 500 mil. Então agora eu cheguei, tá, na menor fração possível. Então, primeiro detalhe da razão, tá? Sempre que tiver em medidas diferentes, eu tenho que trazer para a mesma medida. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, tá? Vou arrumar isso, né, em forma de fração. Arrumei em forma de fração. Segundo passo. Terceiro passo, vou simplificar essa fração sempre que possível. Vou trazer essa fração para a menor fração possível, tá? Então, nesse caso, eu simplifiquei em cima por 2 e embaixo por 2. A simplificação tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? 2 dividido para 2, 1. 43 milhões dividido para 2, 21 milhões e 500 mil. Fechamos? Fechamos. O cálculo é esse, simples. Agora nós vamos ver como é que nós vamos representar isso, tá? Essa representação da escala, a representação de razão, a gente vai deixar em fração. Só que ela não vai ser finalizada em fração. Ela precisa ser representada. A representação é muito simples. Ela pode vir assim, tá? 1 barra 21 milhões e 500 mil, certo? Então a gente percebe que o número de cima vem na frente, no meio vem uma barra, 21 milhões e 500 mil. Então, a representação pode ser feita assim, ou o que é mais comum até nos mapas, se vocês olharem os mapas, lá no cantinho tem essa escala aqui, ó, essa representação aqui, tá? Que também é uma representação da razão, tá? Então, 2 pontos, tá? 21 milhões e 500 mil. Então, a gente vai finalizar aqui, o cálculo acaba aqui, só que a representação vai vir como? Isso aqui nós vamos ter que transformar em 1 barra 21 milhões e 500 mil, ou 2 pontos 21 milhões e 500 mil. Dos dois jeitos estão certos. Desse jeito aqui está errado. Se for fazer uma prova, finalizar desse jeito aqui, provavelmente você vai ganhar no máximo meio certo. Tá? Mas eu acertei o cálculo, então, meio certo. Na hora de você chegar para representar, tem que ser assim. Ou o de cima barra o de baixo, ou o de cima, 2 pontos e o de baixo. Tá? E aí vem o outro detalhe da razão, que a gente precisa ficar muito atento quando for fazer uma prova de concurso, alguma coisa nesse sentido. Tá? O que a gente precisa ficar muito atento nas opções? A opção vai vir assim. E aí vem de novo a transformação. Olha como é que vem a resposta, ó. Para cada centímetro, então, para cada 1 centímetro, tá? Para cada centímetro de distância no papel, o que isso quer dizer? Que para cada centímetro no mapa, nós temos 215 quilômetros no tamanho real. Então, percebam que era em quilômetro, nós transformamos para centímetros para poder calcular, fizemos o cálculo em centímetros, fizemos a escala em centímetros, mas na hora de finalizar a resposta, transformamos de novo de centímetro para quilômetros. Então, muitas questões acontecem isso, tá? Se eu finalizar assim, tá certo? Tá certo, não tem problema nenhum, tá? Agora, se tiver que marcar, provavelmente a marcação vai vir assim, ó.
Tá? Para cada centímetro de distância temos 215 quilômetros. Ok? E aí você precisa ficar atento, porque pode vir assim para fazer uma pegadinha com você. Para cada centímetro de distância no papel, temos 21 quilômetros. Aí você olha no 21, bota 21 quilômetros, tá errado. Então, para fazer a razão na medida de escala, a gente tem que saber bem, tá? Relembrar bem as transformações de centímetros para metros, de metros para quilômetros e assim por diante. Ok? Esse é o primeiro detalhe, esse é o nosso primeiro exemplo de razão. Então, razão, quando fala de escala, comprimento do desenho sobre comprimento real, ok? Comprimento do desenho, nesse caso, 2 centímetros, comprimento real, transformar sempre tem que estar na mesma medida. Se um tiver em quilômetro, o outro tem que estar em quilômetro. Se um tiver em centímetro, o outro tem que estar em centímetro. Tem que ser sempre na mesma medida. Transformamos quilômetros para centímetros, colocamos em cima o do desenho, 2, embaixo o tamanho real, na transformação 43 milhões de centímetros. Fizemos a simplificação. Na razão, a gente vai ter sempre que simplificar. Quando o assunto for razão, sempre vamos simplificar. Simplificamos em cima e embaixo. Dividimos por 2 em cima, dividimos por 2 embaixo. Chegamos na resposta. Como é que a gente vai apresentar essa resposta? Dessas duas maneiras. Ou 1 barra 21 milhões e 500 mil, ou 2 pontos, 21 milhões e 500 mil. A representação final não vai ser assim. A representação final tem que ser dessa maneira ou dessa maneira, ok? E ficar atento na resposta, principalmente quando for uma questão que te der opções para marcar, ele vai trazer de novo. Ele transformou de quilômetro para centímetro, depois vai trazer de novo de centímetros para quilômetros. Então, tem que ficar atento nisso. Bom, trouxe um outro exemplo para vocês aí. Fiquem comigo para a gente visualizar aí. Vem comigo, sétimo ano. Bom, então vamos lá, sétimo ano. Continuando o nosso arraiá da razão, nosso arraiá da matemática, trouxe mais 2 exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo, nós falamos de escala, tá? Que é a razão utilizada em mapas, em espaços de mapas, entre cidades, tá? E aqui eu trouxe 2 questões que falam de razão sem ser a razão de escala de mapas. E aí, vocês vão prestar atenção que as questões de razão, elas passam muito por interpretação da questão, tá? Às vezes a gente acha, a razão é um assunto fácil. Não é difícil, tá? Só que você precisa ter atenção na hora de ler. E muitas vezes se erra a questão por falta de atenção. Esses 2 exemplos vão mostrar bastante isso, vão deixar isso bem claro pra gente, tá? Em certo país, 3 em cada 4 pessoas vivem em situação de pobreza. Qual a fração, aí aqui eu coloquei até como fração, para a gente ver que, em alguns casos, apesar da razão ser representada sempre um número barra o outro, ou os 2 pontinhos no meio, algumas questões ainda pedem, tá? Pedem para a gente em fração. E aí as questões que pedem em fração, normalmente ela te dá opções, aí fica mais fácil para você finalizar, tá? Então, qual a fração representa o número de habitantes que não vivem na pobreza? Então, vamos visualizar isso? Vamos montar a nossa razão, ó. Em certo país, 3 em cada 4 pessoas vivem na situação de pobreza. Então, como é que nós vamos representar isso? 3 sobre 4. Significa dizer que 3 em cada 4 pessoas vivem na pobreza. Tá? 3 em cada 4. A cada 4 pessoas, aqui embaixo está, ó. 4. Vou colocar aqui assim, ó. No cantinho de cá, para ficar mais fácil, ó. Em cada 4 pessoas, 3 vivem na pobreza. Certo? Então, percebam a nossa razão, com as informações que ele deram pra gente, ó. Em certo país, 3 em cada 4 pessoas vivem em situação de pobreza. Aí você fala assim, poxa, legal, montei a razão. 3 pessoas em cada 4 vivem em situação de pobreza. Vai e marca essa resposta no livro, na prova, enfim. Só que vamos ler o resto da questão? A questão quer saber qual fração representa o número de habitantes que
não vivem na pobreza. Aqui nós montamos a razão do número de habitantes que vivem na pobreza. Olha aqui em cima. Em certo país, 3 em cada 4 pessoas vivem em situação de pobreza. Tá? Então, 3 em cada 4 vivem na pobreza. Vamos usar só o nosso raciocínio, sem nem fazer cálculo, para a gente ver como é que é tranquilo de chegar. Tem 4 pessoas. Tá? Dessas 4 pessoas, 3 delas vivem em pobreza. Então, ó, 4 pessoas. Essa vive na pobreza, essa vive na pobreza, essa também é pobre. Quantas sobram? Uma, não é? Então, uma pessoa em cada 4 não vive na pobreza. É só visualizar a questão, não precisa fazer cálculo mirabolante, tá? É só você interpretar a questão. Montei a primeira razão, tá? Sempre começo montando. A montagem dela vem em forma de fração. Sempre. Depois a gente transforma em barra, tá? E aí eu montei a fração, eu li a questão e vi assim, ó. Em certo país, 3 em cada 4 pessoas vivem em situação de pobreza. Vou montar a minha razão. 3 em cada 4, tá? 3 em cima, 4 embaixo. 3 pessoas vivem na pobreza em cada 4 desse país. Beleza. Continuei lendo. Qual fração representa o número de habitantes que não vivem na pobreza? Preciso achar. Eu achei que 3 em cada 4 vivem. Se a pergunta fosse qual a razão dos habitantes que vivem na pobreza, seria essa. A questão mesmo diz, ó, 3 em cada 4. Ok? Agora, como ela quer saber os que não vivem na pobreza, aí eu preciso interpretar. Aí é só, não preciso nem fazer cálculo, eu trazer para a minha mão. Eu tenho 4, tá? Dessas 4, uma não vive, outra não vive, uma vive na pobreza, outra vive na pobreza, outra vive na pobreza. Sobra uma. Então, uma nas 4 não vive na pobreza. Então, 1 sobre 4 não vive na pobreza. Certo? Então, a questão de razão é muito da interpretação do que a questão está pedindo. Vamos para outra. Tá? Bem, em um concurso concorrem 360 pessoas para 120 vagas. Aí ele quer saber qual a razão entre o número de vagas e o de candidatos, tá? E as pessoas concorrendo. Percebam que aqui, ó, ele te dá uma relação do tipo de razão que você vai utilizar, da forma como você vai representar a sua razão. Ele quer saber a razão entre o número de vagas, então o número de vagas vai vir em cima. Certo? Então, um número de vagas e um número de candidatos. 360 pessoas. Então, é preciso ficar atento na leitura, tá? Para que a gente consiga armar isso de maneira correta. Nesse caso aqui, ó, ele pediu a relação dos que vivem ou não na pobreza, o número de pessoas. Então, ficou fácil da gente visualizar, que era o 3 em cima e o 4 embaixo. Na questão de cá, ele direcionou a gente. Percebam que ele troca. O primeiro número que ele dá é o 360. O segundo número é o 120, certo? Se você for montar assim, ó, 360 sobre 120, vai dar um resultado diferente desse daqui. Então é preciso que a gente esteja atento, tá? Na hora de ler a questão, porque em muitos casos ele vai direcionar a nossa razão. É preciso que a gente consiga visualizar isso daí, tá? Nesse caso, eu vou apagar aqui para chegar mais para o canto. Ele direcionou a nossa formação da nossa razão, a nossa representação da razão. Ele direcionou o que ele disse. Ele quer o número de vagas, que é 120. E depois ele quer o número de candidatos. Então, embaixo é o 360. Agora, professor, isso aí é matemática? Sim, mas tem muito da interpretação de texto. Então, vocês vão trazer para cá a interpretação da questão,
Sempre, tá? Quando a gente falar de razão, a montagem da razão vai passar por interpretar a questão. Bom, vamos lá. Então, eu tenho 120 para 360. No primeiro exemplo, a gente conversou que eu preciso sempre buscar a menor fração possível, tá? Reduzir essa fração até a menor possível. Aqui dá para reduzir? Dá, não dá? Então, eu posso dividir, ó, em cima e embaixo por 2. E vou simplificando ela. 120 dividido por 2 vai dar 60. 360 dividido por 2 vai dar 180. Eu posso continuar simplificando? Posso. Por 2 ainda. Ó. 60 dividido por 2 vai dar 30. 180 dividido por 2 vai dar 90. Ainda dá para simplificar? Sim. Em cima é par e embaixo é par. Ó. Então dá para dividir os 2 por 2. 30 por 2 vai dar 15. 90 por 2 vai dar 45. Vou trazer para cá, tá? Para a gente continuar vendo. Ó. É a mesma que está ali. 15 sobre 45. Aí você vai olhar e vai falar assim, poxa, mas não dá mais por 2. Os dois números são ímpar, mas dá para a gente simplificar por 3. Então a gente continua simplificando. Ó. 15 dividido por 3 vai dar 5. 45 dividido por 3 vai dar 15. Aí você vai falar assim, ah, professor, agora acabou, porque o 5 não dá para dividir para 3. Não tem como simplificar por 3 o 5. Não tem, mas tem como você simplificar em cima e embaixo por 5. 5 dividido para 5 vai dar 1. 15 dividido para 5 vai dar 3. Então, a relação, a razão entre o número de vagas e o de candidatos é de 1 sobre 3. Se a questão tiver em fração, você vai marcar 1 sobre 3. Se ela tiver apresentada em forma de representação de razão, ela vai vir assim, 1/3 ou 2 pontinhos 3. Pode ser assim. Se for uma questão de múltipla escolha, muitas vezes ela vai trazer em fração. Se não for de múltipla escolha, você vai finalizar assim. Se for de múltipla escolha e tiver de fração, a fração é essa daqui. Tá? Então, prestem atenção nisso, tá? São 2 detalhes. Interpretar para armar corretamente e chegar na resposta certa, ok? E o segundo detalhe, armou a nossa fração, tem que simplificar, certo? Por que tem que simplificar? Porque qualquer prova que você for fazer de múltipla escolha, ele vai te dar um resultado simplificado. Então, é preciso que você simplifique a fração. Bom, fechamos o nosso arraial da razão, certo? Saudade de vocês, continuem se cuidando, em breve estaremos em sala de aula. Por hoje, chegou a hora de pegar o caminho da roça, dizer tchau. Tchau, pessoal!